Fala galera, professor Rodrigo na área, isso aí, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal onde você aprende química resolvendo exercícios. Essa semana a resolução da prova específica da Estadual de Maringá, tá? Que aconteceu agora em dezembro, final de semana que antecede essa gravação, tá? E com as resoluções da prova específica, que se você tiver alguma dúvida da prova de conhecimentos gerais, manda lá no Instagram, tá? Vou deixar o Instagram aí aparecendo para vocês agora, as redes sociais, segue lá. Não deixa também de se inscrever aqui e deixar o seu joinha nesse vídeo, beleza? Então vou resolver as questões, as 15 questões da prova específica da UEM, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, pode mandar direct lá no Instagram, não tem problema nenhum. Vambora? Show! Simbora, galera! Então vamos lá, galera, olha só. Questão número 36, a primeira questão aí, diz assim: assinale as alternativas que apresentam correta descrição das reações químicas orgânicas, beleza? Então falamos de reações orgânicas. Vamos ver o que ele fala, ó. A reação de desidratação de um ácido carboxílico gera um anidro do ácido correspondente com liberação de água. Verdadeiro. Se a gente pegar qualquer que seja que o nosso ácido e fizer uma desidratação, a gente vai formar o anidro correspondente a esse cara ao liberar água. Então, verdadeira a questão 01. Beleza? Então, verdadeira. Aí o que ele fala. 2. A reação de adição do hidrogênio a um aldeído, então hidrogênio H2, a um aldeído gera um álcool primário, enquanto uma cetona gera um álcool secundário. Ele está falando da adição de hidrogênio, ele está falando de uma redução. E aí você vai lembrar comigo, a redução de um aldeído vira um álcool primário e uma cetona um álcool secundário. Aquele processo, deixa eu mostrar aqui pra gente, ó, para vocês. Aquela ideia que é o seguinte, um álcool primário, ele oxida a aldeído, que oxida a ácido carboxílico. E o álcool secundário oxida a cetona. E o álcool terciário oxida a nada. Certo? Então não acontece nada no álcool terciário, não acontece oxidação no álcool terciário. Só que se eu vou por oxidação, eu volto por redução. Então o aldeído reduz a álcool primário e a cetona a álcool secundário, verdadeira 0,2. 0,4. A hidroalogenação do 1-buteno na ausência de peróxidos gera preferencialmente um composto de isomeria óptica. E vamos lá então, peraí, deixa eu apagar aqui em cima agora pra gente. Olha só, ele está falando da halogenação forma do 1-buteno, na ausência de peróxidos. Então, but com a dupla, tá vendo ali? Uma halogenação HX, hidrohalogenação HX. Eu vou ter a dupla aí quebrando, então vai ter tum, tum, tum. E aí o que vai acontecer? O halogênio, perdão, vai entrar no carbono menos hidrogenado, enquanto o hidrogênio vai no carbono que mais hidrogenado. Essa é a regra do Markovnikov. Então, pela regra do Markovnikov, é o que está acontecendo. E aí, olha só que interessante. O composto formado vai ter isomeria ótica. Por que ele vai ter isomeria ótica? Porque esse carbono aqui, preferencialmente, que vai ser vai acontecer a adição do halogênio, ele aqui irá, ó, hidrogênio, o halogênio, todo o C2, o CH2 e o CH3, e aqui o CH3, beleza? Então essa alternativa é o quê? Verdadeira também pra gente. Maravilha. 08. A reação entre tolueno e cloro molecular em presença, olha só que sacanagem, em presença de luz e sob aquecimento, gera como produtos
ortoclorotolueno e paraclorotolueno. Olha só que sacanagem. Vamos pegar aqui o tolueno, que é o metilbenzeno, certo? Tá aqui o tolueno. Se você fosse fazer, ver se ele fosse ortoparadirigente, o que você teria? Ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Ele é ortoparadirigente, certo? Então, se eu fosse fazer a reação com o cloro molecular mais o Cl2, eu teria a substituição acontecendo. Certo, só que a substituição na presença de luz e sobreaquecimento não vai acontecer nos ortopara, vai acontecer lá em cima no metil. Acredite se quiser. Beleza? Então essa alternativa é falsa. 16. O fenol é uma base forte que reage com ácido clorídrico formando o cloreto de benzila. Falso, né? O fenol é o que? É um ácido fraco. Então, falsa 16. Beleza? Então, somamos aí 0,7 a nossa questãozinha de número 36. Próxima. 37. Assinale as alternativas que corretam a descrição das cadeias carbônicas e suas isomerias. Então vamos lá. A propanona e o propanal não apresentam heteroátomo e são isômeros de função. Verdadeiro, não apresentam heteroátomo, né? O que é a propanona? É a acetona, não apresenta heteroátomo. E o propanal é um aldeído que tem dupla OH, também não tem heteroátomo. E são isômeros de função, verdadeiro. Eles vão apresentar a fórmula lá, C3H6O. Então, verdadeiro. Agora, olha a sacanagem na 02. 02. O 3,4-dietilhexano é isômero de posição do 3-etiloheptano. Né? Primeiro que é falso, porque posição, o que acontece? Para ser posição, eu teria que trocar o lugar aí do radical. E é falsa também porque se você contar comigo aqui, ó, 3,4-dietil, aqui eu tenho 4 carbonos, X, 10 no total. E aqui eu tenho et, 2 carbonos, hept, 7, 9 no total. Eu nem vou ter o mesmo número de carbonos, então, falsa. 04. Os compostos 1-penteno, ciclopenteno e metilciclobutano são isômeros de cadeia. Verdadeira. Olha só, o penteno, um penteno, tá aqui ele. Opa. Tá aqui. O ciclopentano e o metilciclobutano. São isômeros de cadeia. Um tem cadeia normal e insaturada, o outro tem uma cadeia, os outros dois têm cadeias cíclicas, uma cadeia cíclica normal e a outra ramificada. Então, verdadeira 04, beleza? Show! 08. Os dois isômeros óticos do ácido 2-hidróxido propanoico apresentam temperaturas de fusão diferentes. Lembra que quando a gente está falando de isômeros óticos, eles têm propriedades físicas muito parecidas. Então, 08, falsa. E o benzeno apresenta cadeia saturada, falsa também. Quem é o benzeno aqui, ó? O benzeno tem cadeia aromática, insaturada, tem duplas ligações, então falsa a 16. Show? Então somou 5. Maravilha, galera. Vamos embora, vamos para a próxima. 38. Uma questão maravilhosa aqui pra gente, hein? Também tinha no primeiro dia. Então, se você quiser depois dar uma olhada nessa resolução aqui e dar uma olhada na questão do primeiro dia, é uma questão muito parecida. Em um cilindro de volume 1 litro, são adicionados 1 mol de H2, 1 mol de Cl2. Eles reagem entre si após um dado tempo e atingindo o equilíbrio, formando 1,6 mol do HCl. Sobre o assunto, é correto afirmar que, mantendo a temperatura constante, uma alteração no volume do cilindro deslocará o equilíbrio da reação. Bom, falou em volume, mudando o volume, a gente está falando também na mudança da pressão. E para deslocar o equilíbrio com a pressão, eu tenho que ter volumes diferentes de gases lados opostos.
Então, se a gente pegar a reação aqui, ó, o H2 gasoso vai reagir com o cloro gasoso, formando 2HCl gasoso. Se a gente analisar, o volume de gás é o mesmo dos dois lados. Eu tenho duas moléculas gasosas na esquerda, duas moléculas gasosas na direita. Então, essa alternativa é o quê? Falsa. Não vou ter aí a mudança, o deslocamento do equilíbrio, porque o volume é igual dos dois lados. 0,2. A constante de equilíbrio da reação descrita no comando da questão é 64. Vamos ver. Para isso, para calcular a constante, eu preciso das concentrações no equilíbrio. E eu tenho os valores iniciais. Então, quando isso acontece, é aquela questãozinha de tabelinha que a gente faz. Então, ó, início, reação, equilíbrio. Então, no início, o que eu tinha? No início, eu tinha 1 mol por litro de H2, 1 mol por litro de Cl2 e 0 de HCl. A reação, eu vou ter a proporção. Cada X que eu consumir de H2, vou consumir X de Cl2, que a proporção é 1 para 1. Mas vou formar 2X de HCl. Lembra que os reagentes são consumidos, então no equilíbrio eu vou ter o que eu tinha no início menos o que reagiu. Dos reagentes, subtrai a linha do início da reação e soma na linha do equilíbrio os produtos. Beleza? Show! Só que ele deu uma dica pra gente. Ele falou que lá no equilíbrio a quantidade de HCl é 1,6. Então esse nosso 2x aqui vale 1,6. Se 2x vale 1,6, o x vai valer 0,8. Então eu vou ter 1 menos 0,8, 1 menos 0,8. Eu vou ter 0,2 e 0,2. Agora a gente consegue calcular a constante. É concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Ah, legal, Rodrigo. Então vamos lá. O KC vai ficar 1,6 ao quadrado dividido por 0,2 vezes 0,2. Eu já fiz a continha pra gente, isso vai dar 64. Então a 2 é o quê? Verdadeira. Ótimo. Vamos embora, gente. Olha só, 0,4. Ao se colocar 2 mols de HCl em um cilindro inicialmente evacuado de 1 litro, que se encontra na mesma temperatura do cilindro descrito no caput, no enunciado. Após se atingir o equilíbrio, será obtido 0,2 mol de H2. Opa, peraí. Agora a gente tem um problema, tá? Vou apagar aqui porque agora ele quer fazer a reação ao contrário, galera. Então, olha só, ele quer fazer a reação ao contrário. Ele está colocando HCl no cilindro de 1 litro vazio e quer saber quanto que vai formar de H2 depois. Então, vamos lá. A reação agora está invertida. E aí uma coisa interessante, se a gente está falando de uma reação em equilíbrio, tá? Se a gente está falando de uma reação em equilíbrio e eu inverti essa reação, o que vai acontecer com a constante, que antes era 64? Eu faço o inverso do número, beleza? Então toma cuidado, por favor. Legal. Então no início, eu vou fazer de novo lá. Início, reação, equilíbrio. No início, eu tinha 2 mol por litro. 0, 0. 2x, x e x. Rodrigo, de onde vem esse 2? Daqui, do coeficiente estequiométrico, beleza? Subtrai nos reagentes, soma nos produtos. Monta a equação da constante de equilíbrio. Kc vai ser concentração dos produtos, H2 vezes Cl2, HCl ao quadrado. Então vai ter 1 sobre 64, x vezes x, dividido por 2 menos 2x ao quadrado. Beleza? Legal, vamos fazer uma malandragem matemática aqui pra gente, ó. 1,64 x ao quadrado, 2 menos 2x ao quadrado. Os alunos que me conhecem sabem que eu chamo dos boi louco, né? O boi louco é aquele cara que vai fazer aqui a distributiva e vai... Não, não faça isso. Tire a raiz quadrada dos dois lados.
Olha só que sucesso. Eu vou ter aqui 1 sobre 8. E do outro lado, raiz quadrada de x ao quadrado, x. E raiz quadrada de 2 menos 2x ao quadrado, 2 menos 2x. Aí você vai fazer toda a matemática e vai achar que o x é 0,2. Então tá verdadeira a 0,4. Boa? Legal. Vamos embora. 0,8. Na reação descrita no comando da questão, a substituição de 1 mol de cloro gasoso no meio reacional por 1 mol de iodo sólido, obtendo-se o equilíbrio 1,6 de HI, fará o valor numérico da constante de equilíbrio seja o mesmo. Caraca, galera, olha só que sacanagem que ele fez. Ele deixou os mesmos valores. Se você fizesse a tabelinha, daria os mesmos valores. O único problema é que aqui ele está trocando o cloro gasoso por iodo sólido. Então, se o iodo está sólido, ele não vai participar da constante de equilíbrio. Isso vai mudar o valor numérico da constante. Então, a 0,8 é falsa. Beleza? Show. E 16. Um catalisador deve ser adicionado ao cilindro para que a quantidade de HCl obtida seja maior. Falciane lambisgoia. Catalisador não altera o equilíbrio, não favorece a formação de produto. O catalisador acelera tanto a reação direta quanto a inversa. Beleza? Boa. Vamos para a próxima, galera. Quanto deu a soma aqui? 0,6. Boa. Vamos para a próxima, galera. Bora lá então. Questão de número 39. A 20 graus Celsius em água, a solubilidade do cloreto de prata é 0,0016 gramas por litro, enquanto a solubilidade do cromato de prata é de 0,025 gramas por litro. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 0,1. Como a solubilidade do cloreto de prata é menor que o cromato de prata, o produto de solubilidade do cloreto de prata também é menor. Falso, não posso afirmar isso com certeza. E mais uma coisa, para eu poder falar que quem tem maior KPS vai ter maior solubilidade, eu teria que ter compostos com o mesmo número de íon. Se a gente pegar o AgCl, o cloreto de prata, ele tem 2 íons. Se eu fizer aqui, ó, vai ser Ag+, mais Cl-, tem 2 íons. Enquanto o cromato de prata tem 3 íons. Vai ter lá 2 Ag+, e 1 CrO4-2 aquoso, tá? Então toma cuidado, por favor, com essa ideia. Boa, ao se dissolver 0,015 gramas de cloreto de prata e 0,024 gramas de cromato de prata em um frasco contendo 1 litro de água, haverá a formação de uma dispersão homogênea. Ai, 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 galera, essa alternativa aqui, ó, ela é falsa. Sabe por quê? Porque esses caras têm íon em comum. Como eles têm íon em comum, o que acaba acontecendo é que se eu adicionar um pouco deles numa solução onde o outro já existe, eu vou ter uma diminuição na solubilidade desses caras. Então eu vou ter provavelmente a formação de uma mistura aí heterogênea e não homogênea. Beleza? Então falsa a 0,2. Legal. 0,4. Vamos embora. Para o cromato de prata, o KS ou KPS é 1,710 a menos 12 mol por litro ao cubo. Primeiro que ele está falando em mol e aqui ele deu para a gente a concentração a solubilidade em grama por litro. Para calcular KS eu tenho que fazer a solubilidade molar. Então eu vou apagar aqui em cima e vou fazer a solubilidade molar aqui em cima para a gente. Tá? Então eu vou falar da solubilidade molar. Então primeiro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar a massa molar do Ag2CrO4. Então são 2Ag mais Cr mais 4 oxigênio. Então 2 vezes o 108 mais 52 mais 4 vezes o 16. Essa conta vai dar 332 gramas por mol. Para eu transformar a solubilidade que está em grama por litro em mol por litro, o que eu vou fazer? Eu vou usar a 0,025, regra de 3 gramas a cada 1 litro, certo? Opa, deixa eu apagar. Só que eu tenho 332 gramas a cada 1 mol.
Como eu tenho 0,025 gramas para cada 1 litro, X. Esse X vai ser a nossa solubilidade molar, que eu já fiz a conta para a gente. Vai dar 7,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Beleza? Essa é a nossa solubilidade. Ele quer o KPS. Então, olha só como é que faz para calcular. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a dissociação. Tá aqui a dissociação. Vou colocar X para todo mundo. Inclusive, aqui no canal você tem um videozinho de KPS muito bom, tá? Que tá aí na nossa playlist aí. Beleza. Ele fala o seguinte. Ah, legal. Aí você desce o coeficiente estequiométrico. 1, 2, 1. E vamos montar o KPS. A equação do KPS, ou KS. É concentração dos produtos pelos reagentes. Mas lembra que quando a gente está falando de KS, o reagente nunca entra, por quê? Porque ele é sólido, certo? Então, ó, o KPS vai ser o quê? AG+, só vale 2x ao quadrado, e o CR que vale x. Se fizer a matemática, vai dar 4x ao quadrado vezes x. Então, o nosso KPS é 4 vezes x ao cubo. Portanto, o nosso KPS vai ser 4 vezes 7,5 vezes 10 a menos 5 ao cubo. Eu já fiz a conta e vai dar incrível. Vai dar 1,7 vezes 10 a menos 12. E como está x ao cubo, x não está mol por litro, então você vai ter como unidade mol por litro ao cubo. Então, verdadeira A, 0,4. Beleza? Legal. 0,8. O nitrato de prata é solúvel em água. Portanto, a adição de ácido nítrico a uma solução saturada de cloreto de prata fará a solubilidade desse sal aumente. Como é que é? O nitrato de prata é solúvel em água. Portanto, a adição de nitrato de ácido nítrico a uma solução saturada fará com que a solubilidade desse sal aumente. Não vai fazer diferença nenhuma, galera. Não vai mudar a solubilidade, porque eu não vou ter deslocamento de equilíbrio. Então, a 0,8 é falsa. E a 16. Uma solução com concentração de cromato de prata maior que 0,001 mol por litro será saturada. Ela estará saturada. Por que ela estará saturada, Rodrigo? Porque, olha só, a gente vai ter um máximo aproximadamente 10 a menos 4 mol por litro aqui, a concentração, que é a nossa solubilidade. Então, provavelmente, ela vai estar o quê? Saturada, com um pouquinho de corpo de fundo, ou aproximadamente sem corpo de fundo, beleza? Boa! Vamos para a próxima. 40. Um estudante pretende fazer um experimento de eletrólise. Muito boa essa questão, hein? Pretende fazer um experimento de eletrólise da água. Como sabe, a água pura tem baixa condutividade de eletricidade. Ele adiciona diferentes sais e uma base. Assinale as alternativas corretas de descrição dos resultados obtidos. Para resolver essa questão, galera, o que a gente vai precisar aqui? Vamos precisar lembrar uma coisinha. Quem tem a preferência pelo eletrodo nas eletrólises aquosas, tá? Então, ó, tem um vídeo aqui no canal também que eu tenho pra gente lá. Qual é a preferência de cada um para você resolver a eletrólise aquosa em 4 linhas, tá? Então, pelo ânodo, o OH-, quem ganha dele? O Cl-, o Br- e o I-. E quem perde são os oxigenados e o flúor, certo? E o fluoreto. E quem vai para o cátodo, a preferência, o H+ está aqui no meio, o resto. E quem perde, galera do grupo 1, 2 e o alumínio. Beleza? Então guarda esses caras aí, que é sucesso. Então ele fala assim, ó, ao adicionar NaCl, obtém hidrogênio e oxigênio. Então, ó, o Na é mais, o Cl é menos. Só que eu estou falando da eletrólise aquosa, na água. Então, além do Na+, e o Cl-, eu vou ter o H+ e o OH-. Aí eu vou ter essa disputa entre o Na e o H+. O Na está no grupo 1, perde. Quem ganha é o H+. Então, beleza, eu formo hidrogênio. Só que o OH- e o cloreto ganha. Então, eu não vou formar o oxigênio, eu vou formar o quê? Gás cloro. Beleza? Então, falso. Já agora, 0,2. Olha só. O cobre mais 2.
vai disputar o eletrodo com o hidrogênio, H+ da água. E o sulfato vai disputar o eletrodo com o OH-. Então, quem vai ganhar? O cobre e não o hidrogênio. Eu vou formar cobre metálico no eletrodo. E como vai o OH- que ganha dos oxigenados, eu vou formar oxigênio O2. Lembra da reação que é assim, ó, 2OH- oxida 2 elétrons, a água mais meio mol de O2. Beleza? Então, falsa também. 0,4. Adicionar Na ao H vai obter hidrogênio e oxigênio. Verdade, por quê? Você vai ter o Na+ disputando com o H+, já sabemos que quem ganha é o H+, e o OH- disputando com o OH-. Só ele ganha, então verdadeiro. Ao adicionar sulfato de sódio, mesma coisa, Na+ disputa com o H+, o H+ ganha, e o sulfato disputa com o OH-, o OH- ganha. Vai formar hidrogênio e oxigênio? Verdadeiro. E 16. No ânodo e no cátodo, ele obtém, respectivamente, hidrogênio e oxigênio na eletrólise. Não, na eletrólise da água, o hidrogênio é produzido no cátodo e o oxigênio é produzido no ânodo. Certo? Lembra que o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. Falso. Bora. Sexta questão, vamos lá. Assinale o que for correto a respeito de polímeros. E aí eu vou fazer o seguinte, galera. Vou colocar as imagens para vocês aí, para vocês verem como é que funciona, tá? Então, ó, o Kevlar é uma poliamida aromática e o nylon é uma poliamida alifática. Verdadeira. Você vê ali compostos aromáticos para o Kevlar e você vê um alifático, ou seja, sem aromático para o nylon. Então, verdadeira, A01. Legal. Vamos para a próxima. O PET, usado em garrafas de refrigerante, é um polímero termoplástico obtido através de uma reação de condensação. Verdadeiro, galera. O termoplástico significa que ele se molda com a temperatura, ele muda o formato com a temperatura. E é de condensação porque a gente produz água, né? Na hora que a gente tem o polietileno tereftalato, que ele veio aqui do etileno glicol com ácido tereftálico. Então, a gente vai ter aqui um poliéster para o PET, porque você vai ter um ácido numa ponta e um álcool na outra. Então, vai formar um éster. Então, verdadeira, A02. 04. Materiais feitos de resina fenolformaldeído, conhecido como baquelite, podem ser reciclados, obtendo-se novas peças através do seu amolecimento por aquecimento. De forma geral, o baquelite é termorrígido, tá? É um composto que não se molda, não amolece com a temperatura. É termorrígido. É o que está no cabo das panelas, dos talheres, naqueles discos antigos, LP, sabe? Então é falsa a 04. 08. Os plásticos ABS, muito usado nos para-choques de carro, é um copolímero, ou seja, uma composição de vários polímeros de acrilonitrila, butadieno e estireno. Verdadeiro. De cor é boa nessa questão da nossa querida UEM aí, você tinha que saber dos polímeros. Vou colocar a imagem para você aí do ABS. E a última, o polietileno, o poliestireno e o policloreto de vinila são polímeros vinílicos. O que é vinílico? Que veio do vinil lá, certo? E são obtidos através de uma reação de adição. Verdadeiro, quando a gente quebra essa dupla e faz a adição. Verdadeira, 16. Somamos quanto aqui? 24 com 3, 27. Boa? Então, deixo as imagens para vocês. Para você volta aí qualquer coisa no vídeo, ver cada imagem, fica mais fácil de você lembrar dos polímeros. Show! 07. Olha só que questão maravilhosa é essa, galera. Sobre o clostebol, um esteroide anabolizante androgênico sintético. Representado a seguir, é correto afirmar que apresenta 6 carbonos quirais. Vamos procurar dos carbonos quirais, aqueles com 4 ligantes diferentes. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho o terceiro,
quarto, o quinto e o sexto. Muito bem, então, verdadeira A01. 02. Apresenta a aromaticidade segundo a regra de Hooker. Não tem nada aromático aí, galera, então nada a ver essa daqui. 04. Os 4 ciclos apresentam todos os seus átomos de carbono em um mesmo plano, ou seja, tem todos a mesma hibridização, ou são os sp2 ou todos sp. Falso, aqui eu tenho o carbono sp2, ó, que está linear, enquanto os outros carbonos sp3 são trigonais, então são tridimensionais. Falso. 08. Apresenta 2 átomos de carbono primário e 2 átomos de carbono quaternário. Olha aqui, ó, vou até mudar de cor, verdinho, ó. Esses 2 são os primários e esses 2 são os quaternários. Lembra que para isso você tem que olhar os carbonos vizinhos. Então, verdadeiro. E 16. Apresenta a fórmula C19H27ClO2 e a função álcool em um carbono secundário. A função álcool está aqui. Esse nosso carbono está ligado a 2 outros carbonos. Verdadeiro, álcool em função secundária. E agora você tem que sair feito louco contando os carbonos e os hidrogênios e tudo mais. Então deixa eu apagar e vamos lá. Então me ajuda lá, ó. Carbonos primeiro, vamos fazer em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C19. Legal. Hidrogênios, talvez o mais chatinho. Então vamos lembrar que os hidrogênios têm hidrogênio escondido aqui, né? 2 hidrogênios. Por que 2, Rodrigo? Porque o carbono faz 4 ligações. 2, 2, nenhum, já está fazendo 4, já está fazendo 4, já está fazendo 4, 2, 2, já está fazendo 4, já está fazendo 4, 2, 2. Então agora conta comigo, ó. 1, 3, 5, 6, 7, vai riscando. 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 26, 27. Esqueci do escondidinho aqui, olha que sacanagem. Esse carbono aqui está fazendo só 3 ligações. Então, verdadeira, o número de hidrogênios H27. Beleza. Eu tenho um cloro só e 2 oxigênios. Então, verdadeira A16. Beleza, galera? Vambora. Próximo. 43, questão 8 nossa aqui. Vamos lá. Uma questãozinha que envolve aí um pouquinho de bioquímica também. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte: os glicerídeos são ésteres que derivam de álcool, o glicerol, e de diferentes ácidos carboxílicos de cadeia longa, denominadas ácidos graxos. Verdadeiro, essa é a definição de glicerídeo, são os triésteres de glicerol, né? Com ácidos carboxílicos de cadeia muito grande. Legal. Gorduras são sólidas, ao passo que óleos são líquidos, porque elas apresentam uma quantidade maior de ácidos graxos insaturados do que os óleos. Ai, 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 galera, olha só, muito cuidado. Quando a gente está falando de gordura, gordura tem muito mais ácidos, o quê? Saturados na sua composição do que os óleos. Então, falso. 04. Da união de 2 aminoácidos é gerado um dipeptídeo. Verdadeiro. E da união de muitos N aminoácidos, que são muitos aminoácidos, são geradas proteínas. Verdadeira. A 04. 08. Olha lá. A estrutura quaternária de uma proteína se dá pelo arranjo tridimensional formada pelas ligações de hidrogênio entre os grupos NH e CO, então os amino e os carbonílicos próximos. Falso, galera. Os próximos aqui, eles vão formar o quê? Eles vão formar aquela estrutura de hélice, né? Então, falso, não a estrutura quaternária, mas a estrutura secundária de hélice. Então, falso a 08. E 16, o amido é um disacarídeo, reserva vegetal. É um polissacarídeo. Então, falsa a 16 também. Então, resposta ó, 05. Beleza, galera? Próxima questão. 44.
Ele fala assim: o PCl5 apresenta geometria trigonal com a hibridização do átomo central sp3d2. Então, olha só, o fósforo, tá? O que acontece com ele? Ele vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, e pode acontecer com ele a hibridização, que é o seguinte: 3, 4, 5. Pode acontecer a hibridação dele, ó, pular esse elétron para cá, você ter sp3d, não sp3d2. E mais um problema, o PCl5 não vai ficar trigonal, ele vai virar uma bipirâmide trigonal. Bipirâmide. Então não é o que? Trigonal. Falsa. 02. O amônio apresenta geometria piramidal. Verdadeiro. A amônia apresenta geometria piramidal porque sobra pra gente o parzinho de elétron. E arranjo espacial tetraédrico. Verdadeiro. Porque se você considerar aqui o par não ligante, você tem um arranjo espacial tetraédrico. Verdadeiro. A questãozinha feita de pegadinha aí pra gente. Boa. O ClF3 apresenta geometria na forma T. Verdadeira, ó. F, 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 parzinho, parzinho. Então a gente vai ter formação em T. Boa. 04. 08. O íon nitrato apresenta geometria trigonal plana e hibridização do átomo central sp2. Então olha só, o nitrato é esse cara aqui, certo? O é trigonal plano, formato, sim. E por que ele é sp2? Porque o nosso nitrogênio vai ter que sofrer uma hibridação para conseguir fazer uma ligação pi e uma dativa a mais, beleza? Então, verdadeira 08. E a 16, o cloreto de nitrosila apresenta geometria angular, verdadeira, que o nitrogênio está fazendo as ligações com o cloro e com o oxigênio, são as 3 ligações que ele faz normalmente, e fica sobrando um parzinho de elétron ali que faz a ligação ficar, a geometria ficar o quê? Angular. Soma 30. Legal. 10ª questão, galera. Estamos indo para a reta final agora. Ele fala assim, ó: assinar o que for correto. 01. A formação da camada de solvatação aumenta a estabilidade de uma dispersão coloidal, permitindo transformar o colóide em um sol ou um gel, conforme se adiciona ou se retira dispersante. Verdadeira. E para deixar essa explicação para vocês de uma forma mais fácil, galera, eu vou deixar um link para você de um colóide, de um texto sobre colóides que eles tiraram essa questão para fazer, beleza? Inclusive, ó, pedras preciosas como rubi e safira são colóides classificados como um sol sólido. Verdadeiro. É uma mistura aí, um sol sólido, o rubi, tá? Um colóide, ou a safira. Essas pedras preciosas de forma geral são sempre um sol sólido. Sol, beleza? 04. Uma dispersão coloidal apresenta composição constante em toda a sua extensão. Falso, galera. Um colóide não tem uma composição constante homogênea, ele é heterogêneo. 08. Uma solução de ácido fosfórico com grau de ionização 30%, grau de ionização é o nosso alfa, possui um fator de Van Hoff igual a 1,9. Como é que calcula o fator de Van Hoff? 1 mais alfa vezes a quantidade de íons, menos 1. Então, o alfa é 30%, na verdade é 0,3. Então vai ficar igual a 1 mais 0,3. Quantos são os íons do ácido fosfórico? É o H3PO4. Se a gente fizer a ionização total, 3H mais PO4 menos 3. Então eu tenho 3H e um fosfato, eu tenho 4 íons no total. Fazendo a matemática, isso vai dar 1,9, verdadeira 0,8. E a 16, uma solução 0,25 mol de cloreto de cálcio totalmente dissociada, o alfa é 100%, a gente diz que o I é igual à carga, a quantidade de íons, perdão. Então eu tenho um íon cálcio e 2 íons cloreto, então eu tenho 3 íons.
é hipotônica a uma solução 0,6 mol por litro de glicose. A glicose é um composto molecular, o I dele vale 1, certo? Não vai ter íon sendo formado. Então o que eu faço para saber se é hipotônica, ou hipertônica ou isotônica? Eu vou fazer a concentração de partículas, não a concentração molar. Então para você fazer para o CaCl2, você vai pegar a concentração e multiplicar pelo Izinho, que é 3, que são um cálcio e 2 cloros. Isso vai dar 0,75 mol por litro. Essa é a quantidade de partículas que a gente tem. E para a glicose, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 0,6, multiplicar pelo I também vai dar 0,6. Então, como a concentração do cloreto de cálcio é maior, de partículas, não é hipotônica, é o que? Hipertônica. Então, a nossa soma aqui vai dar 11. Beleza? Show. 11, vamos embora. A 11 ele fala assim, questão falando sobre entropia, também tinha umas alternativas sobre entropia lá, falando da termodinâmica de forma geral, também estava no primeiro dia uma questão. Assinale o que for correto. 01. A entropia é a medida da desordem de um sistema físico-químico. Até aí estava certo. Aí ele fala, e um aumento da entropia está diretamente relacionado ao aumento da heterogeneidade da matéria e ou da energia pelo sistema. Ele está falando que fica um sistema mais heterogêneo quando você aumenta a entropia. Se a gente está falando de entropia, por exemplo, na mudança de estado físico, continua homogêneo, não vai formar nada heterogêneo. Então não tem nada a ver, a 0,1 está falso ali naquele pedaço final. 0,2. A entropia de uma substância simples é igual a zero quando essa se encontra na forma de um cristal perfeito, com as partículas que a constituem, estando o mais organizado possível e de temperatura 0 Kelvin. Verdadeiro, vai estar o mais organizado possível, como a entropia é o grau de desordem, a gente vai ter nesse ponto a entropia igual a zero. Não vai bagunçar nada. 0,4. A dissolução exotérmica de gases inertes em solventes líquidos ocorre com liberação de energia. Então isso ele está falando para a gente. Então o fornecimento externo de energia térmica ao sistema favorece a dissolução de gases? Falso, né, galera? Porque se você lembrar aqui, ó, eu tenho a solubilidade pela temperatura. Se ela diminui porque é exotérmica, ela diminui com o aumento da temperatura. Então, se eu fornecer se eu tiver um fornecimento externo de energia, ou seja, aumentar a temperatura, eu vou diminuir a solubilidade. Então, eu vou dissolver menos. Então, desfavorece a dissolução. Falsa a 0,4. 0,8. O trabalho pode ser definido como energia em trânsito. Verdadeiro. Lembra até na física lá que o trabalho é a variação da energia mecânica? Então, verdadeira a 0,8. E 16. A energia da forma de calor flui tanto do corpo quente de maior temperatura para outro de menor temperatura, quanto o corpo menor temperatura para o de maior temperatura. Falso, galera. A definição de calor é a passagem de energia do corpo quente para o corpo frio. Pronto, acabou. Beleza? Então não tem essa não. Somei 10. Próxima. Questão número 47. 4 últimas questões agora. Vamos lá, força. 0,1. Os raios X podem ser obtidos pelo choque de elétrons acelerados, os raios catódicos, contra anteparos duros como o vidro da ampola de Crookes. Verdadeiro, foi um dos experimentos que eles observaram lá, a emissão de raio-x aí do choque entre os elétrons. 0,2. Segundo Bohr, o elétron move-se em órbitas circulares específicas, onde ele se apresenta energia bem definida e característica. Essa energia não varia enquanto esse elétron estiver em órbita. Verdadeiro. Essa energia só vai variar se ele absorver ou se ele liberar energia. Beleza? Legal. 0,4. Segundo Sommerfeld, cada nível de energia está dividido em N subníveis, correspondentes a uma órbita circular, e N-1 órbitas elípticas de diferentes excentricidades. É isso aí. Excentricidades quer dizer que o centro muda. Então a camada 1 é uma órbita circular. O K, L, uma circular e uma elíptica. Beleza? E assim por diante. Então, verdadeira 0,4. 0,8. O princípio da incerteza de Heisenberg
atribui aos elétrons propriedades ondulatórias, definida uma equação matemática que associa diretamente com o comprimento de onda da partícula de massa m. Uma questão que também estava na prova do dia anterior, né? Cuidado, o princípio da incerteza de Heisenberg é aquele que diz que eu não posso calcular com precisão simultaneamente a velocidade e a posição de um elétron. Então, isso que ele está falando aqui não é a incerteza de Heisenberg, é a equação de onda de Schrödinger. Então, falsa a 08. E 16, o próton é constituído por 2 quarks up e 1 quark down. Decoreba de novo aí na prova da UEM, verdadeira 16, você tinha que saber que os prótons são formados de 2 quarks up e 1 quark down. Beleza? Fechou, galera. Próxima questão. Vamos embora. A questão 48 diz assim, ó: assinale o que for correto. Em uma transformação isotérmica gasosa em um sistema fechado, quando aumenta 20% a pressão, o volume diminui 20%. Muita gente marcou essa como verdadeira, mas é falsa, galera. Olha só, PI, VI, P1, V1, P2, V2, na transformação isotérmica, certo? Legal. Aí olha só, se o volume aumenta 20%, a pressão aumenta 20%. Se a pressão vai aumentar 20%, a P2, você concorda comigo que vai ser 1,2 da P1? E eu posso cortar. Então, o V1 vai ser 1,2 da V2. Aí você fala, aí, professor, quanto que aumentou? Não, só que cuidado. O que vai acontecer é que vai diminuir. Então, você tem que passar para cá para saber quanto que o V2 é do V1. Se você passar dividindo, isso aqui vai dar para a gente 0,83 V1 é igual a V2. Então, o que é multiplicar o V1 por 0,87? 0,87 não, perdão, lindos. 0,83 V1 é igual a V2. Significa que é 17% menor. E não 20%. Então, falsa 0,1. E lembra, o gráfico não é linear quando a gente está falando de pressão pelo volume. A isoterma é uma curva. Então, não é diretamente proporcional que muda, beleza? Boa. 0,2. A energia cinética média das partículas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta desse gás. Verdadeiro. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das partículas, aumenta a velocidade desse gás aí. Boa. 0,4. Um frasco aberto deve ser aquecido a 102 graus Celsius para expulsar 1/5 da massa do oxigênio gasoso que nele se encontra a 27 graus Celsius. Então ele quer expulsar, ó, P1, V1, T1 é P2, V2, T2. Mas eu posso acrescentar aqui ainda, se ele está falando para a gente considerar gases ideais. Então a quantidade em mol em 1, quantidade em mol em 2. Certo? Como pressão e volume vamos considerar constantes, N1T1 é igual a N2T2. Qual que é a quantidade em mol? Vezes T1. O T1 vai valer quanto para a gente? Lembre que a gente tem que falar em Kelvin. 27 graus Celsius são 300 Kelvin. E 102 graus Celsius, soma 273 e ficar 375. Então, 300 é igual a N2 vezes 375. Vou passar dividindo, vai ficar N1 vezes 0,8 é N2. Ou seja, galera, a quantidade em mol, se eu tivesse 1 mol no início, eu ia ter 0,8 mol no final. Certo? Se eu tivesse 1 no início, eu ia ter 0,8 no final. Então, quanto que eu perdi? 0,2. Então, se eu perdi 0,2 foram expulsos. E o que é esse 0,2? 1/5. Então, verdadeira 0,4. Beleza? Legal. E 0,8. A decomposição de 22,4 ml de água oxigenada, 10 volumes, libera 0,32 gramas de O2 na CNTP. Ó, 10 volumes, galera. O que ele quer dizer com isso? Tá? É que a cada 1 litro de água oxigenada, eu vou ter 10 litros de oxigênio na CNTP. Como ele usou 22,4 ml de água oxigenada, eu vou ter X.
eu vou ter 224 ml de O2. Só que ele quer a massa. E como ele falou CNTP, a cada 1 mol de O2, eu vou ter o quê? 22,4 litros. Deixa eu até apagar aqui, fazer a continha pra gente. Deixa eu colocar a conta um pouco mais pra cá. Então vamos lá. 1 litro de água oxigenada produz 10 litros de O2 na CNTP. Como eu usei 22,4 ml, X faz a regrinha de 3, eu vou ter 224 ml de O2. Só que 1 mol de O2 tem 32 gramas e ocupa 22,4 litros. Como eu tenho 224 vezes 10 a menos 3 litros, qual vai ser a massa que eu vou ter? Faz a regra de 3 e o Y vai dar 0,32 gramas. Verdadeira 0,8. Beleza? E a 16, a energia cinética das partículas é menor para gases comparadas com líquidos. Falso. O gás tem a maior energia cinética. Eles estão se movimentando aí de forma aleatória, com uma energia cinética maior do que em líquidos. Boa. Vamos lá, galera. Penúltima questão. Vamos lá. Uma questão que cobrou um conceito aí que a gente quase não usa, que é a normalidade, mas alguém gosta de cobrar. Ele fala assim, ó. Uma solução de ácido sulfúrico usado como ácido de bateria, então circula lá H2SO4. Usado como ácido de bateria possui concentração 4,9% massa-volume, que equivale a 0,5 mol por litro. Muito bem, então vamos lá. O que é 4,9% massa-volume? 4,9 para cada 100 gramas para cada 100 ml. Como ele quer para litro, em 1000 ml, que é 1 litro, eu terei 49 gramas do H2SO4. Como 1 mol de H2SO4, lá na tabela periódica, tem 98 gramas, quando eu tiver 49 gramas, eu vou ter 0,5 mol. Ou seja, para cada 1 litro eu tenho 0,5 mol. Verdadeira 0,1. Beleza? Show! Agora, 0,2. Uma solução de H2SO4 0,3 mol por litro tem normalidade igual a 0,6 normal. Para isso, galera, ó, a normalidade é você pegar a molaridade e multiplicar pelo número de H+, se for um ácido, ou OH-, se for uma base. Beleza? Então, essa normalidade para a gente vai dar o quê? 0,3 vezes 2. 0,6 normal. Verdadeira 0,2. Uma solução de ácido sulfúrico 0,2 mol por litro a 27 graus Celsius, 100% ionizado, possui pressão osmótica de 4,92 atm. Pressão osmótica π é concentração molar vezes R vezes T vezes o fator de Van Hoff. Como o ácido está 100% ionizado, o nosso fator de Van Hoff vai ser o número de íons. Eu tenho 2 hidrogênios e um sulfato, então vai ser 3, né? Meu fator de Van Hoff. Eu vou ter 2H+, mais SO4 menos 2. Eu tenho 3 íons. Beleza? Então vamos fazer a matemática agora. A pressão, a concentração vezes 0,082 vezes 300, porque a temperatura tem que estar em Kelvin, vezes 3. Eu fiz essa matemática pra gente e ela deu, deixa eu procurar aqui a matemática que eu fiz pra gente, ela deu 14,76. Erraria e marcaria essa quem não tivesse usado o fator de Van Hoff. Falsa. 0,8. Uma solução de ácido sulfúrico com título mássico. O que é título mássico 10%? Quer dizer que eu tenho 10% massa a massa. E com densidade 1,20 gramas por ml, possui concentração molar aproximadamente de 1,22 mol por litro. Então vamos lá, eu tenho 10 gramas a cada 100 gramas, certo? Só que ele quer em mol por litro, então eu vou ter que transformar essa massa de H2SO4 em mol
e essa massa de solução eu vou ter que transformar em litro. Então vamos lá, 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas. Quando eu tiver 10 gramas, X. Quanto que vai dar a nossa massa, a nossa quantidade em mol? 10 dividido por 98. Vai dar 0,102 mol. Beleza? E agora eu preciso transformar essa massa de solução em litro. Então, pela densidade, eu tenho 1,2 gramas a cada 1 ml. Qual vai ser o meu volume quando eu tiver 100 gramas? Certo? Então, você vai ter 100 dividido por 1,2. Você vai ter 83,3 ml. Para achar a concentração molar, o que você vai fazer? 0,102 mol dividido pelo volume em litro. Cuidado! 3 vezes 10 a menos 3 litros. Fazendo a matemática, galera, isso vai dar 1,22 mol por litro. Então, verdadeira a 0,8. Show? E a última, o ácido pirossulfúrico possui fórmula H2SO4. O pirossulfúrico, o que você vai fazer? Você vai pegar o ácido sulfúrico e vai fazer uma desidratação intermolecular. Então, você vai dobrar, você vai ter duas moléculas e desidrata, tira a água. Você vai ter H2S2O7, então falsa. Somei e deu 11. E vamos para a última, finalmente. Ela fala o seguinte: assinale o que for correto. A velocidade média de uma reação é igual ao módulo da velocidade de consumo dos reagentes ou da formação dos produtos, módulo este dividido pelo respectivo coeficiente estequiométrico da substância na equação da reação balanceada. Exato. A velocidade da reação é o módulo da velocidade de um reagente dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Verdadeiro. Então, se eu tivesse lá Azinho, azão formando Bzinho, Bzão, a velocidade da reação seria a velocidade em módulo do reagente ou a velocidade do produto dividido pelo coeficiente. 0,2, uma questão bem específica agora. Ele fala assim, ó: a velocidade instantânea de uma reação é igual ao módulo do limite da velocidade média de consumo de um dos reagentes ou da formação dos produtos, dividido pelo respectivo coeficiente da substância, quando o intervalo de tempo tende a zero. Verdadeiro. Quando a gente está falando de velocidade instantânea, eu tenho que usar algo que a gente vê lá na graduação, que é limite. E o limite, o tempo está tendendo a zero. Eu vou saber qual vai ser a velocidade instantânea. Tá? Eu posso fazer isso através de o que a gente chama de derivada. A velocidade instantânea é a variação, a derivada da concentração pela derivada do tempo, tá? Delta D da concentração por delta tempo. Beleza. 0,4. A energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre partículas dos reagentes em uma orientação favorável seja efetiva e, portanto, resulte em uma reação. Verdadeira, perfeita definição de energia de ativação aí em Lindoas. E 0,8. Complexo ativado de uma reação é uma estrutura intermediária e instável entre os reagentes e os produtos. Verdadeiro. Se a gente pegar aqui, ó, o gráfico, eu vou ter aqui o complexo ativado. Se eu tiver a reação A mais B formando C, o meu intermediário vai ser AB. Não vai ser nem produto, nem reagente, e ele não é estável, ele é instável. Verdadeira, 0,8. E 16. Quanto menor a energia de ativação, maior a velocidade da reação. Falso, né, galera? Nossa energia de ativação aqui é a medida dos reagentes até o complexo ativado. Quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Então, falsa, 16. Show? Então, aí a resolução das nossas 15 questões da prova da UEM. Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!